Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Espero que todos estejam assistindo esse vídeo para a gente poder aprender mais um pouco da palavra do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos compartilhando com vocês, né? Estar compartilhando com vocês a lição desta manhã, tá bom? Vamos orar neste momento, pedindo a Deus a direção do Senhor, né? Para que a gente possa aprender a palavra do Senhor e praticá-la em nossas vidas. Vamos orar, vamos fechar os olhos e orarmos neste momento. Senhor, muito obrigada porque nós estamos aqui juntos, Pai, cada um na sua casa, mas juntos em espírito e através desse vídeo, Senhor, estamos aqui estudando a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a cada criança, a cada aluno, Senhor, para que seja abençoado com a lição desta manhã. Capacita também a minha vida, Senhor, para que eu possa, Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos, para passar, ó Deus, a mensagem do Senhor para eles nesta manhã. Fica conosco, Senhor, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, hoje nós vamos estudar a lição 15 da revista. A lição 15 é a última lição da revista, tá bom? A lição 15 diz assim, o título da lição, Arma Coletiva. E o objetivo da lição de hoje, o que significa esse título, né? Arma Coletiva, significa para nós a importância, nós vamos estudar hoje a importância que tem a igreja na vida do cristão. Tá bom? Como é importante nós pertencermos a uma igreja. Por isso que fala arma coletiva. Coletiva é um local que tem muita gente, né? Coletiva, uma arma coletiva. É algo que a gente pode ter a ajuda de outras pessoas para a gente poder resolver algum problema, tá bom? Então nós vamos perceber hoje a importância que nós temos de ter a igreja, de fazermos parte da igreja, tá bom? E a lição e a passagem bíblica que a gente vai estudar está lá em Atos, no capítulo 9, dos versículos 10 ao versículo 27. A gente não vai ler detalhadamente todos os versículos. Eu vou contando para vocês e à medida que eu for contando, eu vou colocar algumas imagens aí na tela, tá bom? E vocês vão me acompanhando, ok? Então tá bom. Então vamos lá. Atos capítulo 9, dos versos 10 até o verso 27. Então, nessa passagem da Bíblia, Jesus fala com Ananias. E Jesus fala para Ananias assim, Ananias, e ele fala, eis-me aqui, Senhor. Ananias, eu quero que você vá visitar Saulo. Ananias fala, como, Senhor? Ele é um homem que persegue os cristãos, persegue aqueles que seguem o Senhor. Mas Jesus fala para Ananias, Ananias, vá visitar Saulo. E Ananias foi e obedeceu aquilo que Jesus tinha falado para ele. E ele foi visitar Saulo. Vocês lembram da história de Saulo? Ele estava indo na estrada de Damasco, né? E Jesus apareceu para ele e ele perdeu a visão. Lembram disso? Então, Saulo estava lá em Damasco e ele não estava enxergando. E aí, Jesus aparece para Ananias e fala assim, Ananias, você vai lá onde está Saulo e você vai colocar a mão sobre ele para que ele volte a enxergar e ficar cheio do Espírito Santo. E Ananias obedeceu à voz de Jesus e foi lá onde estava Saulo. Saulo estava lá, tá dando para ver aí, né? Saulo estava lá, ele estava quietinho, ele não estava enxergando. E aí, Saulo já tinha orado e em visão, na oração de Saulo, ele via que Ananias chegava na casa dele, impunha-lhe as mãos e ele voltava a enxergar. Então Ananias chegou lá neste momento, obedecendo aquilo que Jesus tinha mandado, né? Jesus mandou ele lá na casa onde Saulo estava para visitá-lo.
E ele chegou lá e foi visitar Saulo. E quando ele chegou, ele colocou as mãos sobre Saulo, e Saulo volta a enxergar e fica cheio do Espírito Santo. E depois disso, ele levantou-se, ficou muito alegre, e aí ele foi, se alimentou, se fortaleceu. E depois disso, Saulo foi batizado. Depois que passou essas coisas, que Saulo já tinha voltado a enxergar, Saulo começou a pregar o evangelho em Damasco. Ele começou a pregar o evangelho lá em Damasco. E ele falava de Jesus, ele pregava, e as pessoas vendo que Saulo pregava o nome de Jesus, falavam, nossa, mas como que ele está pregando o nome de Jesus? Ele não estava até agora há pouco perseguindo as pessoas que falavam de Jesus e agora ele está pregando o nome de Jesus? Mas Saulo agora prega Jesus. Só que os judeus que estavam ouvindo Saulo pregar o evangelho de Jesus Cristo, sabe o que eles decidiram fazer? Decidiram matar o apóstolo, decidiram matar Saulo. Ele não era apóstolo Paulo ainda, né? Decidiram matar Saulo. E aí, os discípulos, percebendo esse plano dos judeus de matarem Saulo, sabe o que aconteceu? Eles colocaram Saulo e falavam, Saulo, cuidado, porque os judeus estão querendo te matar. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar você, a gente vai te esconder e a gente vai fazer você pular o muro por um pedaço, que nós temos aqui um espaço aqui no muro, a gente vai tirar você, você vai atravessar o muro, nós vamos pular você, pegar você, colocar você num cesto e atravessar o muro para que você possa fugir para Jerusalém. E assim foi. E Saulo foi para Jerusalém. Quando Saulo chegou em Jerusalém, as pessoas tinham medo dele, sabiam? Sabe por que eles tinham medo dele? Porque ele era um homem que perseguia cristãos. E lá em Jerusalém, quando ele chegou, ele se aproximou de quem? Dos cristãos. E aí os cristãos ficaram com medo. Mas aí, ele conhece uma pessoa. Sabe como que chama essa pessoa? Ele conheceu Barnabé. Barnabé se aproximou de Saulo e começou a falar para ele, não, vem aqui. E começou a se aproximar das pessoas, dos cristãos. Eles falam, não, esse homem, esse Saulo, ele persegue cristãos. Mas Barnabé falou, não, espera aí, espera um pouquinho. Eu vou contar para vocês a história de Saulo. Saulo, ele estava na estrada de Damasco e Jesus apareceu para ele. Ele perdeu a visão, mas Ananias foi lá, ele orou por ele, impôs as mãos sobre ele e ele voltou a enxergar e está cheio do Espírito Santo. E agora ele é um homem que está pregando a palavra de Jesus. E aí Barnabé apresentou ele para os cristãos e ali eles ficaram juntos. O que nós podemos aprender com a lição de hoje? Primeiro, Saulo, ele conseguiu fugir daqueles que estavam perseguindo, porque eles tinham quem? Discípulos que ajudaram ele fugir, ajudaram ele pular o muro e fugir para Jerusalém. Olha a ajuda da igreja na vida de Saulo. E depois disso, ele encontra-se com quem? Com Barnabé. E Barnabé ajuda Saulo a se aproximar da igreja e a ter comunhão com os outros cristãos. Que bênção! Que coisa maravilhosa nós termos a igreja para nos ajudar e nos fortalecer. Então, neste momento, nós vamos falar aqui a conclusão da aula de hoje. O que nós podemos aprender com tudo isso que nós ouvimos? Se permanecermos unidos, ajudando uns aos outros, mais forte a igreja vai ficar para vencer as armadilhas de Satanás. Então, assim como Saulo,
encontrou ajuda na igreja para ele poder fugir, para fugir das armadilhas de Satanás que queriam tirar a vida dele, porque ele era um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho. Então nós também, como igreja, temos que estar unidos, fortalecidos, para a gente poder vencer as armadilhas do inimigo, de Satanás. Amém? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com a lição que tivemos nesta manhã. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês, viu? Vocês vão fazer uma tarefinha aí, hein, gente? Olha lá. Qual é a atividade para vocês? Vocês vão ler o Salmo 133, versículo 1, e vão fazer uma ilustração desse versículo. E depois vocês podem até escrever nessa mesma ilustração coisas que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Então vocês vão ler o Salmo 133, versículo 1 e fazer uma ilustração do versículo. E depois que vocês ilustrarem o versículo, vocês vão escrever o que vocês entenderam do versículo de Salmo 133, versículo 1, associando isso à aula de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos encerrar então com uma oração a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada pela aula que tivemos. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada aluno que ouviu a lição e que cada um possa ter aprendido com a Tua palavra. Que possamos ser uma igreja forte, que esteja sempre alicerçada no Senhor Jesus, para que possamos vencer as armadilhas do nosso inimigo, que vem às vezes prejudicar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por este momento. Muito obrigada, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, um bom domingo para vocês e que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.